E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Meu nome é Igor. E o meu é Alicia. Pessoal, estamos de volta com o canal, com os vídeos e espero que vocês gostem muito do caso de hoje. Isso aí. E no caso de hoje nós vamos falar daquele que é considerado pelo FBI o maior serial killer de todos os tempos dos Estados Unidos. Samuel Little, que hoje tem 80 anos, foi considerado pela agência estadunidense de inteligência que todas as suas confissões foram verdadeiras, porque ele matou cerca de dezenas de pessoas. Samuel Little, que hoje tem 80 anos, matou cerca de dezenas de pessoas e foi considerado pela agência de inteligência estadunidense que todas as suas confissões podem ser consideradas verdadeiras. São 93 declarações de assassinatos, o que o tornou o maior assassino em série de todos os tempos da América. Ficaram curiosos? Pois é, então depois dessa introdução, pega logo essa pipoca e vem com a gente para mais um vídeo. Samuel Little nasceu no dia 7 de junho de 1940 na Geórgia, Estados Unidos. Ele foi criado pela sua avó no estado de Ohio. Sam, como era conhecido, foi preso pela primeira vez na década de 60, aos seus 21 anos e cumpriu uma sentença de 3 anos. O motivo? Arrombamento. Crime este que ele também havia sido acusado 4 anos antes. E depois de cumprir a sua pena, ele começou a praticar novos delitos, novos crimes na sua adolescência, na sua juventude. Ele já havia sido preso 26 vezes em diversos estados dos Estados Unidos e ele tinha para sua conta diversos tipos de crimes, desde roubo, fraude, tentativas de estupro, ataque aos funcionários do governo, e isso tudo foi até meados de 1975, porque depois disso ele ainda cometeu homicídio. E segundo a polícia, ele não demonstrava nenhum remorso referente aos crimes que ele havia cometido, chegando até mesmo a rir, ficando empolgado, se lembrando de tudo que ele já fez um dia para pessoas inocentes. A polícia disse que ele nunca achou que ele seria preso, que ele conseguiria safar de toda essa confusão que ele arrumava. Então ele foi preso aos 72 anos em 2012 e depois ele foi transferido para a Califórnia, onde eles conseguiram, por meio do DNA, ligar ele a mais 3 assassinatos que tinham ocorrido em 1987 até 1989. E depois disso, mais uma longa investigação se desencadeou aí para tentar colocar ele em outras cenas de crimes que não haviam sido resolvidos. Ele até se declarou inocente, mas foi condenado à prisão perpétua em 2014, sem a liberdade condicional. Inicialmente, a polícia acabou ligando ele a 50 assassinatos, mas dentro da prisão ele acabou confessando outros 43 assassinatos, dando detalhes de como cometeu esses crimes. Samuel então matou 93 pessoas, dentre essas a maioria mulheres, e foi dentre 1970 até 2005. Até março de 2020, que é o ano que a gente está gravando esse vídeo, a polícia meio que confirmou 50 casos e a polícia considera todas as confissões dele como verdadeiras. Inclusive, algumas dessas vítimas, ele mesmo desenhou o próprio rosto delas. Dessa forma, Samuel Little acaba assumindo o ranking, digamos assim, de maior assassino em série dos Estados Unidos, ultrapassando nomes como Ted Bundy e Gary Ridgway. Se você quiser que a gente fale um pouquinho deles, comente aqui embaixo também. E na época que o Sam começou a deletar, começou a falar a respeito dos outros assassinatos que ele não tinha sido julgado, ainda não tinha sido imputado a ele a culpa, os policiais olharam, obteram aquelas informações, mas de início não fizeram nada. Foi somente anos depois que de fato algumas vítimas começaram a ser descobertas e realmente, com o passar do tempo, como Lícia disse, a polícia começou a crer em todas as confissões que o Sam dava. As confissões de Sam foram gravadas por vídeo e uma dessas ele até confessa ter matado uma mulher em Nova Orleans em 1982. E ele conta que eles estavam numa festa de aniversário, então ele arrasta ela daquela festa e a leva para um canal. E nesse vídeo ele acaba dizendo como fez isso. Ele diz que puxou a mulher para a água do canal, né?
e acabou matando essa mulher afogada. Disse ainda que foi a única vítima que ele matou por afogamento. Ele deu alguns detalhes também, informando como que ficou o corpo da mulher na cena do crime, então ele contava realmente fatos muito precisos de como tudo aconteceu. O Sam, ele era um ex-pugilista e ele tinha cerca de 1,80 m de altura. As suas vítimas eram geralmente estranguladas e colocadas em locais de difícil acesso, geralmente becos, canais. E a polícia identificou que essas vítimas, que eram geralmente garotas de programa e usuários de drogas, eles tinham nas suas fichas a morte era por causas acidentais ou causas desconhecidas, porque realmente, do jeito como era um público mais assim que viviam em ruas, mais excluídos, então geralmente era esse o motivo, né, do caso. E durante muitos anos, o Sam acreditava que não seria pego, porque, segundo ele, as suas vítimas eram pessoas que ninguém dava importância. O FBI deu uma declaração dizendo que, mesmo o Sam já estando preso, deve ser fechado todos os casos que ele cometeu, todos os homicídios, eles pretendem fechar, fazendo assim jus à memória das vítimas. Segundo o FBI, Sam Little consegue lembrar o nome e o local onde ele matou cada uma das vítimas, mas ele não consegue acertar na data, devido também à sua idade já avançada. E possivelmente, com o passar dos anos, mais informações que às vezes podem ser muito importantes também devem ser esquecidas devido à idade avançada do Little. Em nota oficial publicada no site do FBI, foi disponibilizado alguns vídeos e também informações relevantes sobre 5 casos que ainda estão em aberto, na esperança de conseguir fechar esses casos. Mas então fica a dúvida, como Sam Little realmente matava suas vítimas? Qual que era o modus operandi dele? Eu falei que em alguns casos ele realmente estrangulava essas vítimas, mas basicamente ele encontrava essas pessoas na rua, em alguns locais específicos, puxava uma conversa, ganhava um pouco de confiança da vítima e geralmente oferecia algum tipo de carona, ou acompanhava a pessoa em até algum lugar ou no carro e geralmente levava essas pessoas para algum lugar específico. E em uma dessas caronas, ele pegava a pessoa, ia até uma estrada normalmente de terra e ali ele cometia o crime. Primeiro, ele violava sexualmente essas pessoas, posteriormente a estrangulava e deixava seus corpos em rios, pântanos, enfim, lugares remotos. Como eu havia dito anteriormente, o Sam ele era ex-pugilista, então algumas de suas vítimas foram agredidas antes de serem de fato estranguladas e mortas. Inclusive a BBC lançou uma nota que uma dessas vítimas ele agrediu com tamanha violência que ele conseguiu quebrar a coluna vertebral dessa vítima. Escreveu também a BBC dizendo que em um dos casos o Little havia matado uma mulher no quarto de um motel e naquele mesmo dia ele havia conhecido o filho daquela mulher e até mesmo apertado a mão desse filho. Eu fico pensando, né? O cara apertou a mão do filho da mulher que ele matou. Depois ele levou o corpo dessa mulher dentro do seu carro pela estrada e o jogou de um barranco. Little acredita que muitos dos corpos das suas vítimas jamais serão encontrados e muitos dos casos que ele acabou confessando ainda não tiveram uma resolução. Bom pessoal, o caso de hoje foi sobre o Samuel Little, o maior assassino em série dos Estados Unidos. Você já conhecia esse caso? Comente aqui embaixo se porventura não falamos algo que você sabe. É isso mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar de volta e compartilhando um pouquinho dos casos com vocês. Agradecemos muito todas as mensagens de apoio que a gente estava vendo, tá? Todos os comentários aí. Retorna, pessoal. Toda a mensagem de carinho foi muito importante e influenciou muito o nosso retorno, tá? Continue comentando. Foi muito bom novamente estar aqui com vocês e até o próximo vídeo. Uhul!